Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração. Meus amigos, aleluia, até que enfim um dia com boas notícias para passar para o torcedor vascaíno. A gente vai falar aqui sobre as categorias de base do Vasco da Gama. Vamos falar sobre o patrimônio do clube. Vamos falar também sobre a venda de ingressos lá no Maranhão para o jogo contra o Sampaio Corrêa, que está a todo vapor. Vamos falar aí sobre as tratativas da renovação de contrato do Fernando Diniz, que já é discutida para 2022, e vamos falar também sobre mudanças aí na justiça. Hoje a gente teve uma decisão positiva e sobre o alívio financeiro. Perfeito? Me acompanhe até o final. Galera, é o seguinte, se inscrevam no canal, por favor, dê aquele joinha para impulsionar esse vídeo para uma quantidade maior de vascaínos assistir e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações. Com relação às categorias de base do Vasco da Gama, o Vasco teve 2 jogadores convocados para a seleção brasileira sub-18. Se trata do volante Andrei e do Marlon Gomes. Os 2 atletas ficarão lá em Teresópolis com o técnico Dudu Patetucci, perfeito, entre os dias 4 e 12 de outubro, integrando o elenco da seleção brasileira. Parabéns para esses 2 jogadores. Lembrando que o sub-20 do Vasco está jogando neste momento contra o Palmeiras, com transmissão aí do Sport TV. De noite, na nossa live das 21h30, a gente vai trazer o resultado para vocês. Com relação ao patrimônio do clube, hoje o Vasco divulgou que em menos de 2 semanas conseguimos aí arrecadar recurso para bater a meta aí com relação à reestruturação do Centro Cultural Candinho, que fica lá no centro do Rio. Perfeito? Torcida do Vasco fantástica, mais uma vez fazendo a diferença. O torcedor do Vasco, quando se propõe a ajudar, não tem para ninguém. Espero aí que os recursos sejam usados aí com sabedoria por essa diretoria, para que enfim a gente veja aí o Centro Cultural Candinho, onde o Vasco da Gama foi fundado, aí revitalizado finalmente. Bom, meus amigos, com relação a Vasco da Gama e Sampaio Corrêa, meus amigos, os ingressos estão a todo vapor sendo vendido lá no Maranhão. Pessoal hoje de São Luís, olha, mitou e vai fazer uma festa tão grande quanto o pessoal lá de Aracaju. O Vasco da Gama vai se sentir em casa nesse jogo. Ingressos aí entre 25 a 60 reais e foi liberado. Torcedor do Vasco vai poder entrar com a camisa do Gigante da Colina sem problema nenhum. A diretoria do Sampaio Corrêa voltou atrás. E é o seguinte, o Vasco aí na 6ª colocação, apenas a 5 pontos aí do G4, perfeito. Hoje o Vasco da Gama tem 43 pontos e o Vasco pode encurtar essa distância ainda mais para 2 pontos. Lembrando que Botafogo e CRB vão se degladiar no próximo final de semana. E é o seguinte, ambos estão no G4, um vai ter que perder ponto, ou os 2 vão perder. E o Vasco pode se aproveitar disso e encurtar essa diferença para 2 pontos.
E quem tá com moral aí, com o menino, quem está com moral aí é o menino Riquelme, hein? Riquelme não é mole não. Esse jogador, guardem o nome dele aí, vai dar frutos aí pro Vasco da Gama. Pessoal, com relação à justiça, bom, hoje a gente teve o desbloqueio da grana lá do Vasco da Gama na Justiça do Trabalho. Caiu aquela decisão do bloqueio do dinheiro. Isso foi suspenso pela desembargadora Edith Corrêa Tourim. Tinha uma pendência aí com o pessoal lá do TRT, estava faltando 2 documentações e hoje a decisão finalmente caiu e é o seguinte, a gente vai ter aí o dinheiro sendo injetado no Vasco da Gama. Inclusive os funcionários receberam aí o mês de julho, segundo foi noticiado aí na imprensa. Como a gente passou o dia todo sem o WhatsApp, não pude confirmar ainda. A imprensa, os jornalistas aí parceiros, os canais de YouTube parceiro, fala que só tem um mês agora em aberto. Eu vou confirmar aí com os funcionários do Vasco para poder saber. Porque até onde eu sei, tinha funcionário reclamando aí de 2, 3 meses em aberto na última semana, melhor dizendo. Então, uma boa notícia para os funcionários do Vasco. Alguma coisa foi paga hoje e é um alívio financeiro. Isso não era nem para ser notícia, porque é obrigação de pagar. Mas aí, para a gente explicar para o pessoal, a gente traz para vocês. E graças a Deus essa desembargadora aí teve bom senso, a liminar lá caiu, perfeito, e a gente pôde efetuar esses pagamentos hoje. E a diretoria do Vasco já busca aí uma aproximação com o Fernando Diniz. O objetivo já é fazer aí o planejamento do Vasco da Gama aí para 2022. Primeiro passo, a renovação com o Fernando Diniz. E o Vasco conversa aí nos bastidores com o Fernando Diniz para que haja aí o mais rápido possível um acordo. O Diniz começando 2022, o Vasco fazendo uma pré-temporada aí decente. O ano do Vasco começa literalmente diferente do que foi aí nos últimos anos. Parece que o Vasco se encontrou com o treinador. Fernando Diniz vai enxugar esse elenco aí do Vasco da Gama. Caso confirme aí que ele fique em 2022, provavelmente isso vai acontecer. O Vasco já conversa com ele. E é o seguinte, contratações pontuais aí com jogadores de base para que a gente possa ver o Vasco da Gama firme e forte aí no próximo ano este de 2022. Na Série A é isso que a gente espera. É obrigação subir o Vasco da Gama aí, que sinceramente não pode mais estar na Série B. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu, pessoal. Abraço.